Fala pessoal, muito bom dia! Eu sou Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta segunda-feira, 8 de novembro. E a semana começa com os investidores na expectativa que a PEC dos precatórios finalmente consiga ter um ponto final. Mas, aparentemente, mesmo com a votação do segundo turno marcada para amanhã, o tema ainda vai ganhar alguns desdobramentos. É que na noite de sexta-feira, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou que o governo suspenda imediatamente todos os pagamentos das emendas do relator. Desde outubro, o governo já empenhou mais de 3 bilhões de reais nesse tipo de emenda. Além disso, a ministra mandou que seja dada publicidade para onde vai este dinheiro. Essas emendas do relator teriam sido usadas como moeda de troca para que o governo conseguisse os votos necessários para a aprovação da PEC em primeiro turno na Câmara. Além disso, a PEC está sofrendo judicialização. Alguns partidos recorrem ao judiciário para anular os efeitos da votação por causa de manobras que o presidente Arthur Lira teria feito para conseguir os votos necessários. Os investidores só ficam de olho nos desdobramentos, porque a cada dia que a matéria não avança, é mais um dia de incerteza sobre os rumos da responsabilidade fiscal no país. Outro ponto de atenção dos investidores é a inflação. Na próxima quarta serão divulgados os dados do IPCA. Os economistas já veem a convergência da inflação para o centro da meta de 3,5% em 2022, cada vez mais difícil, e isso traz impactos também para o PIB. Vários bancos já têm revisado o crescimento do país para baixo neste ano e no ano que vem. E mesmo com esse cenário de incerteza e indefinição, a Bolsa Brasileira espera poder continuar com os passos dados na semana passada, quando o Ibovespa ganhou 1,28%. Só na sexta-feira foi 1,37% de alta. Vamos então aos números. O Ibovespa fechou com alta de 1,37% aos 104.824 pontos. Maiores altas aí, a gente teve Prio 3 com 17,87% com a confirmação da compra dos campos de Albacora e Albacora Leste. Magalu, 12,27% com as empresas de varejo subiram, com a queda na curva de juros e expectativa de resultados nessa semana. Via com 10,79% e Azul com 8,27%. Também as maiores baixas aqui, Gerdau com menos 3,99%. As empresas de mineração e siderurgia sofrem impactos da queda do minério de ferro na China. Vale com menos 2,96%, também Gual 4, 2,63% e Cielo com menos 2,55%. E agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta segunda-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia. Acompanhando aqui as bolsas internacionais, a gente tem um viés de leve alta para esse começo de semana nos futuros de Nova York, mas sem grandes oscilações. Tá, outro destaque também para o petróleo, que segue em alta, segue recuperando as quedas recentes e deve impulsionar as ações por aqui, não só de Petrobras, como outras ações também do setor. Destaque positivo também para o Bitcoin, que volta a está superando o patamar de $66 mil, subindo forte no começo dessa semana. Mas lembrando que a gente tem uma agenda bastante carregada por aqui, com 3 importantes destaques. Primeiro, a agenda de inflação, sai IPCA ali no meio da semana, que a gente espera, pode ter alguma surpresa positiva, mas ainda em patamares bastante elevados no acumulado dos últimos 12 meses, principalmente, é importante monitorar de perto. Outro ponto, o PEC dos precatórios, ainda incertezas grandes em relação ao nosso orçamento de 2022, principalmente após algumas palavras aí de alguns ministros, principalmente da ministra Rosa Weber do STF, trazendo algumas dúvidas em relação à PEC dos precatórios. E terceiro, a agenda de balanços corporativos é importante monitorar,
já que os números têm vindo bons e pode impulsionar as ações em bolsa. Tá bom? Vamos acompanhar de perto tudo aqui na BMC News e já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Então, todos uma ótima semana. Até mais. Tchau. E falando em agenda, agora há pouco o Banco Central divulgou os dados do Boletim Focus com as projeções do mercado financeiro para os principais indicadores. Vamos então aos números. A inflação, mais uma vez, foi revisada para cima. Neste ano subiu de 9,17% para 9,33%. Em 2022, foi de 4,55% para 4,63%, um pouco mais distante do centro da meta do Banco Central. A projeção para a taxa de juros no fim do ciclo também foi revisada. Agora, em 2021, ela permanece em 9,25% ao ano. Mas no ano que vem, o mercado projeta que a Selic chegue em 11%. Na semana passada, a perspectiva estava em 10,75%. O crescimento da economia foi revisto para baixo. Em 2021, o PIB passou de 4,94% para 4,93%. Já no ano que vem, a queda foi um pouco mais acentuada, passou de 1,20% para 1%. A estabilidade ficou por conta do câmbio, que manteve as projeções de R$ 5,50 para 2021 e 2022. Agora, o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com uma análise das principais ETFs do mundo. Conta pra gente, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem um compilado aqui dos principais ETFs, né, ao redor do mundo, incluindo o S&P 500 e o nosso EWZ, aqui representando o Brasil, nos extremos dessa tabela, apresentada no perfil aqui do Charlie Bilello. Tá? Vale muito a pena acompanhá-lo. Ele mostra que tem um desempenho bastante discrepante, né, entre o S&P 500 e o nosso Ibovespa, né, nosso EWZ. Por isso que a gente sempre reforça uma ótima alternativa de diversificação. Mas uma notícia ruim, né, que nos últimos 10 anos o nosso EWZ está com a pior performance entre os principais índices, né, principais ETFs ao redor do mundo, com um retorno médio dos últimos 10 anos de menos 6%. Né? Então isso é importante acompanhar também, né, toda a volatilidade, né, e o desempenho negativo do nosso Ibovespa e do nosso ETF EWZ nos últimos 10 anos, tá bom? Então, muito interessante essa tabela, e o desempenho também bastante forte, né, do SPY, do ETF de Bolsa Americana, do S&P 500, bastante forte nesses últimos 10 anos também, no período de 2011 até 2021, recentemente. Então, pessoal, tenham todos uma ótima semana, uma ótima segunda-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. Marco que volta mais tarde aqui na BMC News com a Paula Moraes. Nos Estados Unidos, a Câmara aprovou o pacote de infraestrutura de cerca de $1 trilhão. Segundo o presidente Joe Biden, o pacote vai reduzir os gargalos nas cadeias de produção agora e nas próximas décadas. Esse é um dos fatores que tem pressionado a inflação no país, que já acumulou alta de 5,4% no indicador nos últimos 12 meses. Por lá também movimenta o mercado a pesquisa feita por Elon Musk em suas redes sociais. Ele perguntou se deveria vender 10% de suas ações da Tesla e a maioria dos seus seguidores votaram a favor. A enquete foi uma reação de Musk a um projeto de taxação de bilionários que tramita no Congresso americano. A venda poderia colocar mais de $21 bilhões no bolso do empresário. Mas com a proposta de taxação, ele teria que pagar cerca de $15 bilhões sobre sua fortuna. Vamos ver então como é que estão os futuros americanos neste momento. A gente começa então com o Dow Jones, que está com alta de 0,19%, S&P 500 agora com alta de pouco mais 0,05% e a Nasdaq aqui caindo, menos 0,04%. Na Ásia, também os números oficiais mostraram que as exportações da China tiveram expansão anual de 27,1% em outubro. O número superou as expectativas e ajudou o país a registrar superávit recorde de mais de $84 bilhões em sua balança comercial. Por outro lado, as importações chinesas avançaram menos do que se previa na mesma comparação, com aumento de 20,6%.
Vamos ver então como é que fecharam as bolsas asiáticas nesta segunda-feira. Na China, o Xangai Composto subiu 0,20%. O índice japonês Nikkei caiu 0,35% e o Hansen recuou 0,43% em Hong Kong. Vamos agora aos destaques corporativos. O BB Seguridade divulgou agora há pouco os resultados do terceiro trimestre, com lucro líquido ajustado de 975 milhões de reais. O número representa a queda de 11% na comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa também reduziu o guidance para reservas de previdência, porque, apesar de contribuições recordes até setembro, os resgates foram acima do esperado. Hoje ainda saem os resultados do Banco do Brasil, Itaúsa, Lojas Marisa, Blau Farmacêutica e Dux, entre outras empresas. A Petrobras concluiu a venda de 20% de participação na Termoelétrica Potiguar e de 40% na Companhia Energética Manauara para a Global Participações. O valor das negociações chega a 155 milhões de reais. A estatal ressalta que a venda faz parte da estratégia de otimização do portfólio. A Defesa Civil de Maceió determinou que a Braskem pare de realizar trabalhos de perfuração em minas que estão sendo preenchidas no bairro do Mutange. A decisão veio após registros de um evento sísmico. A Braskem disse que o evento foi de baixa intensidade e não alterou a rotina da região e que vai seguir prestando esclarecimentos para as autoridades competentes. A Unidas anunciou a aquisição de 100% do capital social da empresa de software Sofir. A empresa atua com sistemas online para gestão de frotas e possui uma carteira com mais de 500 clientes e 3 mil veículos. O valor da negociação não foi informado. A Bluefit levantou 50 milhões de reais em debêntures. A rede de academias vai utilizar o dinheiro para alongar a dívida e também abrir novas unidades. Em setembro, a empresa desistiu de fazer a IPO um dia antes de começar as negociações na B3. O motivo foram as condições de volatilidade do mercado de capitais. O prazo de 60 dias para retomar a operação termina agora em novembro. E lembrando que a partir de hoje a Bolsa passa a funcionar em novo horário. Por causa do fim do horário de verão nos Estados Unidos, a B3 fica aberta até às 6 horas da tarde. Já o aftermarket fica suspenso, com exceção dos dias de exercício de opções sobre ações. Agora é hora de conversar com o Gustavo Almeida, o nosso Guga. Bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Estamos aqui. Mais uma semaninha que começa, hein? Pois é, Guga. A semana começa aí com os olhos voltados para a PEC dos precatórios e também os dados de inflação. Também temos muitos balanços corporativos, cerca de 100 empresas divulgando seus números. Você acha que toda essa agenda e indicadores pode fazer algum movimento na Bolsa? Lembrando que a primeira semana de novembro já fechou no patamar positivo, né, Guga? As esperanças são as últimas que morrem, Daniel. O pessoal já tá... Pô, tem que achar um número positivo, nem que seja... Pô, olha só, a parte da tarde de sexta-feira fechou positivo. Daqui a pouco a gente vai estar nessa aí. Mas, enfim, essa agenda vai movimentar o mercado, óbvio. Né? Porque o mercado, ele tá, querendo ou não, ele está num patamar importante. Né? Se a gente avançar para baixo, a gente vai vir perder os 100 mil pontos. Eu acho que ninguém quer ser o primeiro a vender abaixo de 100 mil pontos no Ibovespa e depois ser chamado de mão de alface, né? Então, o mercado ele está acompanhando essa região aí atentamente. Acredito que a gente tem espaço aí para um repique, caso aconteça aí uma mudança de tom lá para Brasília, e a PEC dos precatórios tende a ser um dos tons, tá? Tem também a questão do pacote de infraestrutura nos Estados Unidos, isso tende a movimentar a cotação do minério de ferro novamente. A gente viu aí uma desvalorização de mais de 50% do minério de ferro neste ano de 2021, se nós olharmos da máxima até agora. Então, é um ponto também bem importante aí que está no radar dos investidores, e aí a gente tem espaço para a Vale poder melhorar. Tem todo o tema do petróleo, né, que volta a trabalhar acima da casa dos 83 dólares o Brent, ele está trabalhando agora a 83,75.
Isso estimula, né, Petrobras e todo o setor de petróleo novamente. E a pergunta é, né, em questão de inflação, o quanto pode vir a melhorar essa questão de empresas do setor de varejo aqui dentro do Brasil, que, querendo ou não, estão muito bem precificadas, quer dizer, precificadas não, mal precificadas, vamos assim dizer, bem descontadas, bem pressionadas e tem espaço para ter um repique aí no mercado. Tá? Então, assim, volatilidade está alta ainda, ativos estão com preços interessantes e talvez, né, bem provável de se enxergar, né, o que poderia fazer com que o mercado pudesse ter uma movimentação positiva de curto prazo. Espero que aconteça. Tá? Espero que aconteça. E Guga, quais são as projeções para hoje? Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Claro, vamos lá. Compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder olhar aqui o índice futuro. O que eu estou olhando aqui no índice futuro? Tá? Nota o seguinte movimento, Daniel e pessoal que está acompanhando. Tivemos aqui essa movimentação do dia 3, final do dia 3 até o dia 4 de novembro, né, metade da tarde, ali às 3 horas da tarde. O mercado ele vem fazer a movimentação de queda, fechando aqui esse ciclo de baixa. O mercado consegue reagir, faz aqui uma estrutura com característica lateral, esse W que nós estamos tendo aqui na tela, ó, né, ponto B baixo, lá na região de 25% de resposta, depois vai até a região de 70,7%, e aí entra num movimento mais bagunçado, né? E aí a gente tem a primeira etapa de queda, o mercado tenta continuar a tendência, mas sem sucesso, segunda etapa de queda, e aí normaliza aqui nessa abertura, nessa região aqui entre 104 e 600, podendo chegar até 104, 150. Tá? Espero que deste nível de preço que nós estamos agora, que o mercado consiga ter uma melhora. Conseguindo melhorar dessa região, Daniel, eu acredito que a gente possa ver bolsa voltando aí a 107, quem sabe 110, ainda não é acima do 112, que é o meu grande divisor de águas, né? Então ainda é abaixo do 110, mostrando que é repique, do 112, desculpa, mostrando que tudo isso é repique. O movimento para 110 continua sendo considerado um repique, tá? Não mostra nada de força, de intensidade compradora, nada disso. Tá? É simplesmente um repique, uma possibilidade de deixar fundo para trás. Tá? O mercado ainda não. Se a gente parar para observar, a gente ainda tem um player batendo muito forte, que é o player do multimercado. Ele ainda está interessado em sair de bolsa e migrar para juros. Tá? Então, esse movimento ainda não acabou. E nós não temos ainda um novo player negociando na nossa bolsa. O dinheiro ainda está com dúvida, o dinheiro ainda tem incerteza, né? E se tem aí uma visão de que pode vir sim o mercado para um degrau mais abaixo, e esse degrau mais abaixo ser abaixo dos 100 mil pontos, quem sabe lá naquela região dos 90 mil pontos. Então, ainda se tem incerteza no ar. Essa incerteza começa a diminuir dessa região no momento que o mercado voltar acima do 112, né? Ou cair para um degrau mais abaixo a ponto de falar, não, agora está de fato barato, vamos alocar recursos, vamos alocar capital, né? E aí o mercado ele voltaria com uma força maior. Né? Ainda estamos no meio do caminho. Tá? Então, expectativas e movimentações, negociações bem pontuais, esperando que possa voltar ali para 107, 110, sendo mais otimista e sendo pessimista, né? Um cenário muito negativo seria vir aqui para a região dos 101.800 pontos. Legal, Guga. Agora falando um pouco mais sobre os precatórios, Guga, agora tem a judicialização da matéria que pode levar tudo para estaca zero, né? O mercado consegue precificar essas idas e vindas ou cada novidade vai impactando na confiança do investidor? E o mais importante, como pensar em estratégias que minimizem essas incertezas? Legal. O desafio é o investidor que está posicionado, né? Porque o investidor que não está posicionado, esse está olhando atentamente, esperando o momento para poder ir à caça. Né? A gente tem que entender que a votação da semana passada não foi a votação final, tanto que acabaste de comentar, né? Existe a possibilidade de voltar para a estaca zero. Então, não está definido ainda. Uma vez que não está definido ainda, nesse ambiente de volatilidade, né, acaba que o investidor ele fica mais retraído, né? Ele não vai buscar risco. Tanto que eu comentei semana passada que a movimentação de alta era uma redução na pressão vendedora e não necessariamente um fluxo comprador. E tem uma diferença nisso. Uma redução de pressão vendedora, que é o que a gente vinha vendo, né, já ao longo
de todo esse segundo semestre de 2021, um aumento na pressão vendedora, tanto que desde que a gente começou essa movimentação de baixa, em nenhum momento a gente teve uma resposta forte do mercado e depois, né, uma tentativa de continuar a tendência com uma redução na volatilidade. Tivemos isso em movimentos intradiários, mas se nós olharmos aqui mais afastado no Ibovespa, em nenhum momento nós tivemos isso. Nós tivemos aqui uma melhora, mas nessa melhora aqui a gente não conseguiu chegar nos patamares que eu projetava com vocês, e aqui também, né, no final de setembro também tivemos uma situação de melhora, mas também não chegou nos patamares que eu projetava aqui, porque seria uma melhora mínima necessária para inverter a tendência. Né? Então, assim, quando tu vai olhando, quando você vai olhando, né, estou muito gaúcho, conversei muito com gaúcho esse final de semana, então quando você vai olhando o comportamento do mercado, e tu vai criando esses níveis, tu vai identificando esses níveis que o mercado mínimo, que o mercado tem que chegar para poder inverter essa força. Em nenhum momento nesse semestre a gente teve essa possibilidade, essa condição. Então o mercado está caindo. E agora, no curto prazo, mesma coisa. Tanto que eu estou olhando aqui para o índice futuro e estou comentando, olha, espaço para voltar aqui para o 110. Pô, o melhor dos mundos. Que, querendo ou não, no curto prazo, olhando aqui uma atualização da nossa base de dados de 5 minutos, cada 5 minutos vem uma nova atualização. Se nós olhamos para cá, né, o melhor dos cenários, que seria uma bela de uma movimentação de alta, aqui, principalmente para o pessoal que negocia mais no curto prazo, né, não tem um efeito, né, de inverter a tendência como um todo do Ibovespa. Tá? Seria uma melhora, legal, bacana, mas ainda assim teria, né, uma sensação negativa por vir aí num segundo momento. Tá? Estratégias para reduzir essas inseguranças, né, para o investidor é ter liquidez. A liquidez, ela querendo ou não, Daniel, ela te traz o que a gente chama de opcionalidade. Tá? Quando você está líquido, né, você tem uma posição reduzida no risco, vamos assim dizer, ok, que alguns podem dizer, mas tem o risco da desvalorização do real frente ao dólar. Beleza, tu pode puxar para vários lugares, né, por vários pontos de vista. Mas se tu for pensar na exposição na bolsa, em ações, quando você tem liquidez, você tem opcionalidade. O que essa opcionalidade é? Você pode escolher aonde você vai alocar esse capital. Né? Então você pode escolher, puxa, eu vou alocar mais sei lá, no setor de varejo, ou no setor de commodity, ou em bancos, ou em small caps. Isso tem essa opção para fazer depois. Quando você está posicionado, querendo ou não, você é impactado pela aversão à perda. Tá? Então, tem dificuldade em gerar, né, liquidez daquele ativo, e aí acaba que todo o processo de tomada de decisão, ele fica, de certa forma, com viés. E esse viés prejudica, né, um bom raciocínio para entender bem o que está acontecendo com o mercado. Então a gente tem que entender, né, que, poxa, desse movimento que nós estamos agora, nesse momento que nós estamos agora, a chance que tem é de um repique. A gente tem um player muito claro, muito nítido, que está gerando posição, a gente tem um movimento muito claro, muito nítido, que é de inversão, sai de bolsa, vai para juros. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Que isso vai gerar distorções, que isso está gerando distorções e vai deixar nossa bolsa ainda mais barata, né, ela já está barata, em relação às outras bolsas do mundo, mas ela pode ficar ainda mais barata, e isso, né, acaba que gera uma janela para, de fato, né, dar uma porrada financeira positiva, né, no segundo momento. Guga, vamos falar um pouquinho então sobre o Boletim Focus, né? Mais uma vez o mercado projeta alta de inflação e Selic e revisa o PIB para baixo. Como é que você avalia essas revisões? Bom, vamos lá, né? Essas revisões elas foram a conta-gotas ao longo desse ano. Né? Toda semana tinha uma revisão, querendo ou não, né, tem essa função, né, de tentar segurar um pouco os ânimos do mercado, senão nossa volatilidade iria lá para cima, nossa percepção de risco iria lá para cima, né? Mas que de fato eu estava com uma esperança de que agora, né, nesse mês de novembro, a gente pudesse estar vendo uma resposta, né, em função de toda a elevação de juros ao longo desse ano de 2021, eu estava esperando que tivéssemos uma resposta já positiva, ou seja, que o mercado já tivesse, né, sentindo que e confirmando que a inflação seria passageira.
todo esse imbróglio político que a gente teve lá em Brasília nessas últimas 2 semanas, isso fez com que o mercado ficasse com mais medo, né? E a nossa percepção sobre inflação fosse mais para cima ainda. Quando a gente olha para petróleo, se a gente não tiver uma valorização do real frente ao dólar no curto prazo, a alta no petróleo lá, que a gente está tendo do Brent vai gerando um problema cada vez maior, porque esse problema de inflação ele vai se intensificando, né, em função da alta da commodity. Agora, no momento em que, se nós pararmos para pensar, né, você tem aí um Brasil, querendo ou não, com a taxa de juros que nós estamos agora, perto da taxa de juros do resto do país, essa operação de cash and carry, que a gente viu ela acontecer com muita força, até a gente ter perdido, né, a região de 6,5% de juros lá no passado, né, então essa operação ela era muito forte, ela começou a se desfazer no momento que a gente perdeu os 6,5%. A gente já está acima dos 6,5%, com expectativa de continuar subindo. Então, essa operação de cash and carry é uma operação totalmente possível de retornar. Isso traria fluxo de dólar para o Brasil novamente. Quando a gente olha Brasil exportando commodity nos preços que se está, tu também teria que ter um câmbio mais forte agora no curto prazo. Mas a gente não tem. Por quê? Porque tudo continua sendo essa volatilidade em função do risco político, em função de todo momento que nós estamos tendo. Acredito que essa volatilidade ela tende a diminuir quando aparecer a famosa terceira via que todo mundo está falando, né? Existe toda uma preparação no mainstream, né? No nosso pensamento coletivo, para se aceitar essa terceira via. No momento que essa terceira via começar a ficar mais tangível, existe uma chance muito grande de a gente ver, né, o câmbio começar a se valorizar de novo, né? Então a gente, quem sabe, enxergar aí o real começar a ter uma valorização, porque a gente tem essas duas forças que tendem a estimular, né, uma valorização do real frente ao dólar. Temos que ver o que vai acontecer, né? Temos que ir acompanhando, tá? Então, poxa, se eu fosse, né, agora, né, pensar como o investidor chegando aqui agora, né, tem que olhar para esses lados para que a gente possa pensar, puxa, né, em algum momento as coisas tendem a se assentar e tendem a melhorar. Espero que termine aí todo esse processo, que se decida qual vai ser o quadro nosso eleitoral e aí começar a enxergar aí uma outra narrativa e cenas para os próximos capítulos. Guga, vou aproveitar que a gente ainda está com um pouquinho de tempo ainda. Vamos dar uma olhadinha, então, em alguns tickers. Vamos começar com o BB Seguridade, né, que divulgou agora há pouco os resultados, né? Teve queda aí na comparação com o mesmo trimestre aí do ano passado. Vamos lá, então. Só lembrando que hoje nós temos o programa Geometria e não adianta pedir 10 ativos agora na parte da manhã, porque senão o pessoal não participa do programa Geometria no final do dia. Então, lembre que tem o programa Geometria hoje. Vamos lá. BB Seguridade. O que eu estou enxergando aqui em BB Seguridade, né, para a gente também entender aqui o que está acontecendo. Acredito que a gente tem aqui uma região de resistência forte aqui na região de 70 reais. Desculpa, 23 reais, a região de 70,7, ok? Acima desse nível de preço, a gente começa a entrar numa outra atmosfera aqui, tá? Lembrando que BB Seguridade tinha encerrado, né? Deixa eu botar aqui escala logarítmica, puxar para cá. A gente tinha encerrado essa estrutura em ABCD, tá? Toda essa estrutura aqui em ABCD. Então essa movimentação aqui é uma movimentação de repique do mercado, tá? Então, para mim, tende a travar, né, a movimentação aqui nessa região de R$23, essa região que a gente está, né, entre R$22,80 e R$23. E aí depois, né, melhor dos mundos no curto prazo seria voltar aqui para R$24,98, R$25, antes de lateralizar novamente. Legal. Guga, então para encerrar, então, hoje tem geometria, né?
Hoje tem geometria. Não, brincadeiras à parte, né? É porque senão eu faço todas as análises e depois chega de noite o pessoal fica mais, né, tímido, perguntando os meus ativos, né? Só uma atualização do dia. Mas hoje nós temos o programa Geometria às 18h30, ao vivo, aí, diretamente dos estúdios da BMC News. Tô com saudade, fazem alguns dias já que eu não apareço por aí. Então, me esperem, por favor, com aquele café e com algum pãozinho de queijo, né? Por favor, recebam o Guga bem aí, como vocês recebiam sempre quando aparecia por aí. O café a gente garante, Guga. Agora o pãozinho de queijo, aí eu já não garanto nada. Vai depender se vai ter ou não, né? Se vai acabar ou não. Já fui mais bem recebido aí. Mas tudo. Já foi. Vou passar a reclamação para Paula Moraes, pode deixar. Valeu, Guga. Um abraço para você. Até mais tarde. Valeu. Tchau, tchau. Um abração. Até. Valeu, gente. A gente acabou de conversar com o Gustavo Almeida, o Guga, que mais tarde tem o Geometria aqui na programação da BMC News. E antes de entregar, de passar o bastão, só dar o nosso bom dia para o pessoal que está aqui. O pessoal já mandou alguns stickers, gente, mas a gente não consegue por causa do horário, mas daqui a pouco tem análise técnica aí na BMC News. Tem a Paula Moraes, vai repassar todos os que estão aqui. Olha só, eu já estou falando para a Paula passar tudo. MPK dando bom dia aqui também, Rui das Neves já falando, vamos dar like, pessoal, só apertar o joinha. E, aliás, falta pouco, gente, pra gente aqui bater os nossos inscritos, os nossos 35k. Então, se você... 11, ó, acabaram de me soprar aqui, faltam 11. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, que daqui a pouquinho a gente consegue bater esses 35k. Se inscreva aqui no nosso canal da BMC News na internet. Renato Boff, bom dia para você. Emerson Duarte, também Domingas Abrantes. L. Júnior também por aqui. Tem o Diego Faustino, Ezequiel Santos está por aqui também. Felipe Nicásio, Newton Ferreira, bom dia. Wagner de Jesus também, o especulador também está por aqui. Daniel Pagnin. Quem mais? Maurício Loz, olha só quem está de volta, Bacon Frito, também tá por aqui, bacana. Erlan tá por aqui também, o Carlos Eduardo, Andréia Oliveira, Atílio dando bom dia, galera, uma ótima semana para todos, é isso aí. Bom dia também a equipe Nota 1000 da BMC, não esqueçamos dos vossos likes, senta o dedo, é isso aí. Não esqueça de dar o seu like aqui pra gente e se inscrever no nosso canal. E agora eu vou passar a bola, né? Passando a bola aqui para a Paula Moraes, que chega agora com a BMC News e toda a equipe aí que vai trazer muitas informações nessa segunda-feira. Bom dia para você, Paula Moraes. Bom dia, Daniel Morales. Bom dia a todos. O Daniel tava ali conversando com o Guga e eu tava aqui. Como o Guga é chorão? E eu tô falando com ele aqui, ó. Falei, Guga, vou falar que você é chorão no ar. Vou guardar aqueles dois pães de queijo que estão ali, ó. Depois a gente requenta ele, dá pra ele, só pra ele parar de chorar. Já pensou das 8 horas da manhã? Ele fala isso, mas o Guga tá de dieta. Ele tá fitness, magrinho, todo. Não tá comendo nada, não. Né? Ele tá fit que nem você, Paula? Ele tá fit. Não, eu tô mais fitness que ele. Você tá magra, hein? Eu tô magra, mas eu não tô fitness, é mentira. Tá muito magra. A Paula não está só magra, ela está muito Obrigada, elegante. Daniel. Tá chegando perto de dezembro, você já tá começando, né? Querer garantir sua PLR. E você soltou um verdade agora há pouco. Você acha que a gente tava falando de mudança antes de entrar no ar, viu, gente? Aí o Daniel tava falando da época que ele morava em Rio Preto, acho que ele incorporou Rio Preto aqui, falou um verdade igual eu agora há pouco. Nossa, mas você sabe que de vez em quando eu me pego soltando um verdade, um porta-porteira. Isso que é um paulistano que morou no interior, tá vendo? Resquícios do interior. Tá certo, Morales. Beijo pra você. Beijo, bom jornal. Guarda lá o pão de queijo pro Guga, que eu vou fazer ele comer ao vivo, pra ele não falar mais que a gente trata ele mal aqui. Pode deixar. Obrigada, beijo.